Capitalismo é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade. Por exemplo, nos últimos 200 anos, diminuímos a pobreza extrema de 90% da população para 8% da população, aumentamos a expectativa de vida de 30 e poucos anos para 70 e poucos anos, diminuímos o analfabetismo de forma significativa, de mais de 90%. Se pegarmos a história do Brasil, em 1900, nós tínhamos 99% de brasileiros analfabetos. Reduzimos isso para também, mundialmente, 12%, no Brasil, 8%. Aumentamos significativamente a renda e o bem-estar das pessoas graças ao capitalismo. Por outro lado, há uma pergunta se é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? Também, porque a pressão com que se tem feito, principalmente dos anos 70 para cá, né? E aí não é uma questão da gente crucificar Milton Friedman, mas a famosa frase dele, né? O único papel social da empresa é maximizar o retorno do lucro para o seu acionista, que, a princípio, pode até não estar errado, mas ele não falou uma palavra muito importante, que o como eu faço isso é fundamental. Ou seja, eu não posso fazer com que a sua alegria, a sua felicidade e a sua riqueza sejam às custas do sacrifício, da dor e do sofrimento dos outros stakeholders. E o modelo que foi instituído por ele e depois seguido por outros acadêmicos fez com que a questão da busca pelo resultado de curtíssimo prazo levasse a essas questões. A ponto de que, quando o governo americano alterou o sistema de legislação tributária e permitindo a criação, entre aspas, do stock option, aí que a coisa desandou de uma maneira gigante. Então, esse aspecto foi um aspecto muito importante no que a gente diz respeito ao papel do capitalismo. A terceira pergunta, e essas duas perguntas que eu fiz, mas essa terceira estão no livro da Rebecca Henderson, que chama-se Reimagining Capitalism in the World on Fire, quer dizer, que sem tradução no Brasil ainda. A terceira ou é alguma combinação que precisa ser reimaginada? Então, nós, do capitalismo consciente, acreditamos que é uma recombinação que precisa ser reimaginada. Um professor de Babson hoje em dia, um professor emérito de Babson chamado Raj Sisodia, desenvolveu uma pesquisa depois de 30 anos dando aula de marketing nos Estados Unidos como indiano radicado. Ele viu que em 2003 as empresas americanas juntas chegaram a gastar $1 trilhão em publicidade só para atrair os seus clientes sem ter a capacidade de retê-los. Então começou a ver que o share of wallet não correspondia ao share of heart e que as empresas, principalmente quando passavam por grandes crises, né, não retinham esse cliente porque isso não ficava. E ele fez uma pesquisa com os alunos dele, dizendo, olha, vamos tentar descobrir por que isso. O que isso acontece? E nessa pesquisa tinham várias empresas de capital aberto e fechadas americanas e algumas europeias, e uma delas era o Whole Foods Market, onde o John Mackey, que é o CEO e cofundador do Whole Foods, descobre a pesquisa, lê sobre os resultados do próprio Whole Foods e fala, puxa, mas desde 1978 eu pratico isso. Eu achava que eu era o único louco que pregava no deserto, mas já vi que tem alguns outros aqui também o fazendo. Patagônia, Harley Davidson, The Container Store, Southwest Airlines e várias outras. Então, nesse momento, ele chama o Raj Sisodia e fala, puxa, a gente precisa mudar o jeito de se fazer negócios nos Estados Unidos. Foi a origem do negócio. E eles criam, então, em 2008, o movimento Capitalismo Consciente.
Em 2012, eles escrevem um livro que vira a Bíblia, que é um livro amarelinho chamado Conscious Capitalism, né? Liberating the Heroic Spirit of Doing Business. Então, a gente traduziu para o Brasil, já tem em português, né? Chamado Capitalismo Consciente, né? Despertando o espírito heróico, né? De fazer negócio. E aí, a gente conheceu, eu particularmente conheci o Raj e o John ainda na época de Pão de Açúcar. Então, a gente foi lá, levamos todo o comitê executivo em 2012 a Boston, num evento, até o Abílio Diniz foi fazer uma palestra, falar lá da trajetória dele nesse evento. E quando eu, em 2013, já tinha saído do Grupo Pão de Açúcar, nos reencontramos com um grupo de empresários e falamos, puxa vida, por que a gente não vai aos Estados Unidos no evento deles e pede para fundar o capítulo aqui? Então, dia 15 de outubro agora, a gente completou nosso primeiro septênio. Por que nós existimos? Para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Qual desigualdade? Inúmeras. Então, a desigualdade de gêneros, onde uma mulher branca em relação a um homem branco no Brasil pode ganhar até 20% a menos, numa desigualdade de raça, onde um homem negro, se conseguir competir com um homem branco para o mesmo cargo, é até 40% menos, e dentro da raça negra, uma mulher negra com um homem negro, até 50% a menos. E dentro das próprias empresas, Juliana, quando você tem o nível entrante ganhando até 70 vezes menos no Brasil do que o C-Level. Sem falar dos penduricalhos do C-Level. Isso não seria muito problema se aquele funcionário da base conseguisse, com aquele salário, ter uma vida digna. O que muitas vezes não tem. Mas nós acreditamos que um negócio é bom porque cria valor. É ético por ser baseado numa troca voluntária. É nobre porque ajuda a levar a nossa existência e é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de se gerar riqueza e inclusão social. Das pessoas que tenham a sua dignidade elevada. Mas, para isso, o ponto de partida tem que dar oportunidades iguais. O capitalismo consciente parte de 4 pilares fundamentais. Ter um propósito maior, que significa o quê? Responder qual a dor da humanidade o seu negócio quer curar. Ou seja, tem que ter uma razão para ajudar os outros. 2, ter uma relação de equânime com todos os stakeholders. Não quer dizer igual, quer dizer equânime com todos os stakeholders. Cada um tem seu papel. Então, é cuidar do colaborador, que vai cuidar do cliente, cuidar do fornecedor, cuidar da comunidade, para que, se esse ciclo inteiro funcionar super legal, o acionista não só vai ter o seu retorno, como provavelmente, no longo prazo, vai ter o retorno até maior do que ele imaginava. O terceiro pilar é cultura e valores. Muitas vezes a gente falava, lá no Pão de Açúcar, a Abílio Vizia dizendo isso, né? Pode copiar tudo de mim, só não pode copiar minha cultura e meus valores. Tá? E é isso que faz a diferença de uma empresa. E, por fim, você precisa de um líder consciente que garanta tudo isso, cuide das pessoas e cuide do planeta. Por quê? Não importa o que o seu negócio produz, comercializa
ou presta serviço. O negócio do negócio são pessoas. Então, cuide das pessoas para elas cuidarem do seu negócio. E é muito interessante, porque a gente diz o seguinte, capitalismo consciente não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, entrega resultado se der. É muito longe disso. Tá? Capitalismo consciente é ter efetivamente um líder consciente que seja capaz de organizar, mobilizar e engajar as pessoas para atingir resultados, mas alinhados ao propósito. Acho que a gente tem visto muito, Juliano, uma distorção enorme da palavra investidor, principalmente na Bolsa. A gente deixou de ter investidores para termos especuladores. Há 20 anos atrás, o mercado americano, que era um mercado muito mais maduro do que o nosso em Bolsa de Valores, um investidor, pessoa física, mantinha em sua carteira por uma média de 8 anos as ações. Hoje, mantém por 8 meses. Uhum. Então, vamos dizer assim, essa pressão, ou a gente chama da tirania do trimestre. E aqui não vale a pena ficar discutindo quem é o responsável por ter criado a tirania do trimestre. Tá? Mas a tirania do trimestre levou as empresas, e principalmente os CEOs, muitas vezes desalinhado com o propósito, tá? A buscar os resultados da maximização dos seus ganhos de curtíssimo prazo e, aparentemente, deixar o investidor ou acionista mais feliz também no curto prazo. A entrada de vários fundos de investimento, também buscando retorno financeiro de curto prazo, mudou esse perfil. O que parece um contrassenso, porque os bons fundos de investimento não falam de way out em menos de 7, 10 anos. Mas parece que a hora que o cara vira a chave lá para ter um fundo, né? O negócio parece que o resultado tem que ser para ontem, troca o CEO, manda todo mundo embora, certo? Esse processo todo. O que a gente está vivendo hoje? Um desalinhamento de propostas, um desalinhamento de valores, ou seja, um sistema econômico que recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar e prioriza o individualismo sobre a interdependência, vai falir, não vai funcionar. Então, a grande mensagem do capitalismo consciente é: nós procuramos gerar lucro e, consequentemente, maximizar o retorno do acionista, enquanto estamos gerando riqueza para todos os stakeholders. Eu não sei como vai ser o tal do novo normal que todo mundo fala. Eu acho que quem souber ainda está mal informado. Tá? Eu sei que alguns aprendizados a gente já constatou. Por exemplo, que temos enormes fraquezas e muitas fortalezas, e que somos absolutamente interdependentes. No Brasil, nós escancaramos as nossas mazelas. Tá? Que a ciência e a tecnologia são fundamentais para o crescimento e para sair dessa situação. Que todas as empresas agora, todas, por mais rica que seja, Juliano, nesta pandemia, recebeu alguma ajuda do governo. Essa ajuda do governo veio por intermédio dele, mas com dinheiro da sociedade. Tá? Significa que essas empresas, não só moralmente, mas financeiramente agora, devem uma satisfação à sociedade, não só ao acionista. Então, o conceito de capitalismo para stakeholders se formaliza de uma maneira muito forte durante a pandemia. Eu gostaria que o lado positivo, se é que existe, de uma pandemia, como você disse, horrível, né, que está tirando vidas,
tirando empregos e fechando empresas, né, fosse um game changer. Mas não acho que será. Acho que será um game accelerator. Muita coisa que estava por acontecer, digitalização, omnicanalidade, home office, telemedicina, que a gente estava falando, e uma série de outras coisas, vieram para ficar, tá? Mas para ficar de maneira discriminatória. Ou seja, eu posso escolher se eu quero ficar de home office ou quero ir por escritório. Eu posso escolher se quero ir numa consulta ou quero fazer teleatendimento. Eu posso escolher se quero ir numa agência do banco ou se eu quero fazer internet banking. Eu quero escolher se eu quero ir numa loja fazer uma compra com uma experiência visceral ou se simplesmente é um produto chato de repor na minha casa e eu preciso apertar um botãozinho que todo mês chega lá em casa e é muito mais prático. Quer dizer, essa opção, essa escolha está na mão do cidadão. Nós vimos, por exemplo, um país que não tinha a tradição de doar, extremamente solidário. As empresas e as pessoas físicas já vão bater 7 bilhões em doações sem nenhum incentivo. O cidadão comum, tem um estudo da Locomotiva, que o cidadão comum doou durante essa pandemia, 49% do cidadão comum fez algum tipo de doação. Mas quando nós vamos às classes mais pobres ainda, nas chamadas comunidades, 53% doou. Por quê? Porque quem mais sofre entende a necessidade de estar mais solidário, né? Então, acho que a pandemia veio para mudar uma série de coisas. Para você ter uma ideia, o Instituto vive de associações. São empresas que acreditam na causa e que contribuem para que nós possamos aumentar o nosso advocacy. Nós tínhamos 108 empresas em dezembro, estamos com mais de 200 agora. Então, nós tínhamos um modelo de pessoa física, de embaixador, que não custa nada, de 0 embaixador. Em fevereiro, estamos com mais de 2.000 agora. Então, há um momento que as pessoas estão dizendo, cara, esse modelo que alguém está mostrando que funciona mais do que outros. E a gente tem uma pesquisa gigante chamada Empresas Humanizadas do Brasil, aquele que deu origem lá atrás, a gente desenvolveu em 2018 e 2019, com 1.115 empresas no Brasil, 50% do PIB brasileiro. Estamos repetindo a pesquisa agora, em 2020, com 3.600 empresas. Dessas empresas, o que se mostrou? 224, que o colaborador dessas empresas é 224% mais engajado. Puxa, se ele é mais engajado, é menos turnover, melhor formação, melhor identidade do propósito dele com o propósito da empresa, e a satisfação está lá em cima. E aí, o que acontece? Consequentemente, o cliente, o consumidor dessas empresas, são 239% mais fiéis. O que isso reflete? Reflete num retorno alto. Se você pegar 16 anos, estou falando de longo prazo, e no Brasil 16 anos é uma eternidade, certo? Se olharmos isso, as 500 maiores empresas, ao longo desses 16 anos, se você lá atrás investiu R$1 nessa empresa, você recuperou R$1,20 16 anos depois, na média. Tudo que deu certo, tudo que deu errado, tá? Das empresas que foram identificadas com esse perfil de humanizadas, capitalismo consciente, elas retornaram para o mesmo R$1, R$3,50. Ou seja, o acionista, o investidor, ganhou 3 vezes mais do que o outro no longo prazo. O que a pandemia nos trouxe também, Juliana? Nos trouxe que são 3 pilares fundamentais nesse momento, para qualquer empresário, qualquer executivo. Gestão, pessoas, gestão e governança. Ou seja, quem não cuidou das suas pessoas, não estou falando nem das pessoas da comunidade, perdeu e vai perder
inúmeros pontos com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os investidores, com uma série de coisas. Então, primeira coisa era cuidar das pessoas. Segunda coisa é sobrevivência. Garantir a gestão, que é basicamente o caixa. Mas o caixa também não podia ser assim, tudo a mim, nada a você. Todas as empresas que tiveram sucesso nisso, tem uma declaração que eu vi do Eugênio Matar, da Localiza, impressionante sobre o que a Localiza fez ao longo do processo toda a pandemia, como administrou a questão dos fornecedores, como administrou os motoristas de Uber, como administrou, e que hoje já solucionou tudo que tinha lá para trás, inclusive antecipando pagamentos que tinha prometido fazer lá na frente. Por quê? Porque as coisas foram se mostrando positivas. Então, o que a gente vê hoje é que as empresas que estão seguindo isso, um propósito maior, ter cultura e terem liderança são fundamental. O ESG não é novo. Em 94, foi criado o conceito do Triple Bottom Line. People, Planet and Profit. Tá? Isso evoluiu e hoje nós trabalhamos com o conceito de People, Planet and Purpose, onde Profit é resultado do Purpose. E aí você vai encontrar as 3 letrinhas. Você vai encontrar no People o S de Social, você vai encontrar no P de Planet o E de Environment ou A de Ambiental, e você vai encontrar no Purpose o G de Governança. O que nós temos pregado é o seguinte: parabéns que isso está caminhando, mas a sopa de letrinha deveria ser invertida. Deveria ser GSE. Por quê? Sem uma governança firme, verdadeira, estruturada, de uma empresa que tem propósito, de uma empresa que tem valor, de uma empresa que tem um líder consciente, todo o resto pode ser greenwash ou social wash. Então, quando dizem assim, tem um monte de fundo agora ofertando investimentos ESG, mas os investidores têm receio de entrar, eles têm razão, porque tem que fazer uma peneira correta para ver se a governança é o que efetivamente determina os investimentos sustentáveis em ambiental e no social.